Diferentemente da pintura, Bertolt Brecht chama atenção para o espaço da fotografia, fazendo uma interpretação de fotografias da indústria Krupp, argumentando que o ambiente, as coisas não são naturais como parecem ao olhar desprevenido, sendo preciso dar uma olhada em um salto imediatamente para trás para se ter compreensão da realidade exposta. A fotografia abre a percepção para a compreensão de uma realidade que não existe fora dela, e sim está precisamente nela, o que passa a interessar como produto humano, por significar a intervenção de um aparelho gerador de ideologia, como postulado por Susan Sontag, 2013, Susan Sontag, sobre fotografia, São Paulo, Companhia das Letras, 2013. A fotografia não é apenas uma imagem como uma pintura ou uma interpretação do real, mas um traço, algo gravado pelo real, um vestígio material do seu objeto em uma forma que nenhuma pintura pode reconstituir. A industrialização conduz à reprodução massiva da obra de arte em um novo contexto social, o que define novos significados com relação à tradição da obra artística. Um processo contínuo de renovação que confronta as singularidades constituídas, dotando as vanguardas de maior apuração quanto à percepção dos domínios político e social. De acordo com Benjamin, 2014, a expressão pública da obra de arte acompanha as práticas distintas que vão se formando por intermédio da reprodução técnica, o que na sociedade moderna corresponde a um maior valor na expressão da obra para a audiência devido às possibilidades de inovações criadas pelo processo técnico. No teatro, Guy, 2009, aponta rupturas marcantes na criação artística que caracterizam o movimento modernista com produções que provocavam escândalos e ao mesmo tempo satisfaziam uma parcela do público sequiosa por inovações. A peça Ubu Rei, de Alfred Janney, o excêntrico parisiense, apresentado em 1896 na sociedade em rápida industrialização, rompeu com a ética e moral até então vigentes, rivalizou com o Cabaret Voltaire, inaugurado pelas dadaístas em Zurique, em 1916, se contrapondo a qualquer perspectiva racional identificada como produtora dos grandes conflitos no transcorrer da Primeira Guerra Mundial. A guerra vista aqui como fruto de uma racionalidade que sepultava a própria racionalidade. Essa ruptura com a racionalidade significava a ruptura em primeira instância com a política, com a própria crença de grandes escolas modernistas da entrada em um novo mundo social, bem situado no trabalho de Marcel Duchamp, da Mona Lisa fumando um cachimbo. Outras contribuições, mesmo que com viés político contraditório, podem ser identificadas nos trabalhos de Strindberg, Chekhov, Bernard Shaw e Bertolt Brecht, tidos como portadores dos anseios modernistas. O teatro expressionista alemão construiu uma política de enfrentamento, utilizando o conceito de decadência da burguesia associada à promoção da guerra, relacionando-a à insaciável sede pelo lucro. No conceito, a proposição relacionava-se aos interesses que geravam valores de supremacia absoluta de classe dominante nas relações sociais. Teatro expressionista que refletia o conturbado ambiente social alemão demonstrado na Revolução de 1918 e na posterior formação da República de Weimar, com uma cultura diferenciada. República tensionada por 15 anos, mas que teve importância histórica pelo desenvolvimento de produções inovadoras em todos os domínios das artes e da cultura até sua derrocada pelo nazismo em 1933, Guy, 1978. Guy P. A cultura de Weimar, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1978. Podem ser citados a Bauhaus no domínio da pintura, da arquitetura e do desenho, a Escola de Frankfurt nas ciências sociais, a extensão do desenvolvimento da psicanálise no Instituto de Warburg e outras grandes instituições do universo das ciências naturais, da química, física, matemática e engenharia, bem como no domínio do direito constitucional. Nas palavras do autor, fundar um país em Weimar, a cidade onde nasceu Goethe, não garantia um país à imagem de Goethe, nem mesmo garantia sua sobrevivência. A grande revolução modernista no cinema foi consequência da estética impressionista do final do século XIX, que, aliada ao progresso técnico, possibilitou o avanço na utilização da fotografia. A velocidade à máquina, representando um novo paradigma no sistema urbano, absorveu o cartoon e os cartazes nas ruas das grandes metrópoles industriais, possibilitando a transformação cultural dirigida às grandes massas, observadas como novos consumidores, sedentos por momentos de distração e entretenimento, o que unificou em torno do novo empreendimento cinematográfico, financiadores, diretores, roteiristas, atores, produtores de textos, fotógrafos e uma relação de profissionais, os quais eram integrados e desenvolviam projetos e novas concepções de marketing na publicidade nas grandes corporações industriais. Era a materialização da indústria do entretenimento no sistema social, que só nos Estados Unidos, a maior economia industrial já naquele momento, tinha uma audiência de quase 30 milhões de pessoas em 1910. Com o tamanho do mercado de consumidores, o cinema se tornou a joia modernista, imediatamente assumido pelos grandes investidores e pelo aparelho de Estado, se tornando um espaço de expressão criativa por excelência para as massas, mas também o local de grandes conflitos envolvendo financiadores, diretores de produção, diretores de espetáculos, distribuidores de filmes por valores culturais diferenciados e interesses financeiros em uma indústria integrada e complexa.
O cinema sintetiza a primeira globalização do século XX, impulsionada anteriormente pelo ciclo das ferrovias, a operação das escadas rolantes nos centros urbanos, apresentada na exposição de Chicago de 1893, ao lado das grandes máquinas processadoras de carne, dos elevadores, da estrutura para as grandes lojas de departamentos ou um novo significado para as localidades de grande concentração. Gerou-se assim o uso exponencial da fotografia, ampliando o referencial de sua constituição em movimento, propiciando a imaginação quanto a novos espaços de circulação no ambiente geográfico. Na expressão de Benjamin, 2014, a fotografia foi tão significativa para a criminologia quanto a invenção da máquina impressora, o que tornou possível pela primeira vez preservar os traços permanentes do ser humano. A indústria cinematográfica permitiu a Charlie Chaplin, dado seu talento, ganhar mais de $1 milhão por ano, por volta de 1917, em contratos com grandes estúdios cinematográficos na sua trajetória de produtor, diretor, principal protagonista, que em Hollywood resultou em muitas e diversificadas produções. Não só de Chaplin, mas várias produções como Cidadão Kane, de Orson Welles, obra modernista por excelência. É preciso ressaltar as grandes produções, integrando a indústria cinematográfica e o universo literário, como nos filmes produzidos abordando o sucesso das obras de H.G. Wells e de outros escritores e escritoras que destacavam problemas sociais e se avaliam da ficção científica em meio a conflitos sociais. Wells foi pioneiro da proposição de uma nova ordem global, centrada em uma revolução mundial, que envolveria novos princípios para as organizações humanas. O escritor chamava atenção para as rápidas mudanças sociais geradas por um grupo reduzido de pessoas que demonstravam não ter qualquer responsabilidade sobre seus atos. Penetrou a fundo como outros no domínio modernista, na revolução tecnológica e nos seus impactos sociais. Na comunidade científica da época possuía ávidos leitores, entre eles o físico húngaro Leo Szilard, que promoveu a ruptura do átomo na Universidade de Chicago, alterando os rumos da geopolítica mundial e iniciando a corrida armamentista. O mundo que Wells apresentava denunciava o excesso de patriotismo e a mudança do conceito de guerra, que segundo ele passou a incorporar nas atrocidades os não combatentes e com estupenda destruição. O cinema modernista é a exposição de várias contradições da sociedade industrial na cena da mais ampla abordagem, na interpretação do subjetivo humano perante as grandes transformações sociais representadas pelos bondes e automóveis nas ruas. No universo dos teóricos do cinema, o fundamento é a excitação e o estímulo sensorial da massa urbana que ocupava as salas de projeção durante a semana, em um sentimento ávido de consumo e de compartilhamento de novos valores da sociedade moderna. Um cinema triunfante como representante da psicologia metropolitana de alma atormentada, curiosa e sem ponto de estabilidade. Como na linha de produção mecanizada industrial, o cinema possuía uma sequência que no avanço da publicidade utilizava o cartaz afixado nos principais espaços urbanos como dispositivo técnico relevante para a atração das massas aos locais do espetáculo e que, por sua vez, alimentava a inovação contínua produzida pelos empreendedores dos espetáculos com uma rede de profissionais contratados. O olhar estratégico sobre o cinema como veículo de grande potencial para a difusão de ordens discursivas no domínio da política e direcionadas para as massas urbanas passa a fazer parte dos estudos da produção dos Estados Unidos, na França, Alemanha e Rússia socialista. A França Pathé, líder no mercado americano, passa a ser combatida no controle da indústria pelos produtores norte-americanos organizados da produção dos filmes até a distribuição. Na Rússia socialista, Lenin, em 1919, por decreto, nacionalizou a indústria cinematográfica, medida que incorporou as produções e as casas de espetáculos. Em plena guerra civil, o cinema se torna itinerante por todo o vasto território do país. Em todo esse movimento são destacados os avanços na indústria cinematográfica por intermédio de escolas como a Universidade Estatal do Cinema, com influência do ideal futurista, e o surgimento de diretores e produtores como Eisenstein, Ziga, Kuleshov e Vertov. Na cidade industrial, as mais diversas escolas cinematográficas foram iniciativas que representaram nas telas as mais diversas manifestações, desde o flaneur de Baudelaire aos filmes expressionistas alemães como Dr. Caligaris. Metrópoles envolvidas por um mesmo veio criador, o da modernidade urbana, da valorização da tecnologia, do progresso técnico e seus desdobramentos dos novos modos de vida que alimentavam a produção cultural. O ciclo de Viena, composto por cientistas dos mais diversos domínios, ou o psicanalista Heinz Hartmann, que definiram a ciência como a única fonte para a interpretação do mundo social, recebeu contraposição na literatura da obra O Homem Sem Qualidade, de Robert Musil. Um questionamento aberto à vida social na nova sociedade industrial e caracterizada pelo homem científico. A literatura de língua alemã, a contraposição estabelecida por Musil, tinha vertentes em Berlim, Zurique, Viena e Munique, que apresentava transversalidade no expressionismo como corrente cultural com as obras literárias de Schnitzler, Thomas Mann, Kafka e Karl Kraus, e que na literatura modernista estabeleceu pontos de confluência em outras expressões, pontos de confluência em outras expressões, como nas obras de Marcel Proust,
Virginia Woolf e James Joyce, em que personagens, por meio de seu mundo subjetivo, representavam contradições da ruptura temporal instaurada pelos valores da sociedade moderna. Um caminho que possibilitou a descrição da cidade no contexto específico de conflitos no romance, como em Berlim, Alexanderplatz, escrito por Alfred Doblin, não sei, no fim da década de 1920, em que os personagens retratam o próprio crescimento da cidade industrial. No domínio da literatura foi um período muito fértil, de grandes produções no capitalismo dito liberal de início do século, que no grande avanço da indústria gráfica possibilitava o rápido compartilhamento de textos, livros e ideias que se confrontavam com o sistema social. O parnasianismo no culto da forma e a poesia simbolista, que remonta à origem do gênero com Baudelaire, Mallarmé e Rimbaud, que com versos belos, mas distantes da grande massa de leitores, são combatidos por novos estilos agrupados no conceito de expressão moderna. Na literatura alemã, Carpo, em 2013, chama atenção para a influência de Bauhaus, da Bauhaus na história das artes plásticas, mas também, acho que é Otto Maria Carpo, né? Mas também na história da literatura e de todas as artes relacionadas, sobretudo sob a direção de Mies van der Rohe, Mies van der Rohe, e tem a influência do fotógrafo e artista húngaro Moholy Nagy. Os prosadores e poetas do período geraram grande influência em todo o mundo, com notável participação nas letras no contexto ibérico, que aprofundaram os estudos literários com domínio sociológico, resultando na riqueza de múltiplas interpretações para as obras literárias em diferentes contextos sociais e culturais, fomentando a crítica literária. Foi ampliado o universo para posições ideológicas e identificadas no domínio literário que abarcava escritores dos mais diferentes matizes, de Joseph Roth, um jornalista e escritor que retratou Berlim e Viena, a Stefan Zweig, escritor universal que, ligado à filosofia, daria no transcorrer do século XX interpretações mais profundas para os gêneros e as produções literárias. É de Zweig, Z-W-E-I-G, uma grande produção literária apontando as perspectivas do Brasil na cultura mundial no período em que viveu em Petrópolis. Obras como A Metamorfose e O Processo, de Kafka, Ulisses, de James Joyce, Mrs. Dalloway, de Woolf, Em Busca do Tempo Perdido, de Proust, demonstram maior exploração do território mental em que o romance se identifica com a consciência, transformando a literatura em meio de liberdade para abandonar os padrões da retórica e de estética vigentes. Assim, a supremacia do enredo é questionada, bem como a sequência linear de fatos e acontecimentos no desenrolar da obra literária, uma ruptura com o formalismo. Assim como a Montanha Mágica, de Thomas Mann, uma das obras seminais do modernismo foi Ulisses, de Joyce, obras que pelas rupturas promovidas geraram consequências. Mann saiu da Alemanha por segurança pessoal e Joyce teve sua obra Ulisses proibida de ser editada nos Estados Unidos e na Inglaterra sob justificativa de ataque à moral e aos bons costumes. Antes, em Os Buddenbrooks, editado em 1901, Thomas Mann demonstrava na trajetória declinante de uma família as consequências de uma mudança de paradigma econômico gestada nos processos de destruição criativa da economia industrial com rupturas sociais profundas, transitando desse modo por várias disciplinas. A Morte em Veneza, de Mann, editado em 1903 a partir do comportamento do principal personagem, demonstra a influência do pensamento freudiano na interação entre a literatura como expressão e a psicanálise. Ao lado de Joyce, na livraria Shakespeare & Company, que editou Ulisses na Paris do entreguerras, existia uma concentração de compradores de livros e autores como os norte-americanos Ernest Hemingway, Scott Fitzgerald, autor da novela grande Gatsby e de vários contos, bem como salões literários atrativos de frequentados por André Gide, G-I-D-E, Paul Valery, Jules Ramens e Louis Aragon, que se misturava a outros modernistas das mais diversas expressões, como Picasso e Gertrude Stein, no que viria a ser conhecido como a Paris dos anos 20, dada a concentração das mais diversas expressões culturais e artísticas das mais diferentes nacionalidades vivendo na cidade. Em meio às mais diversas tendências culturais no seio do cubismo, o arquiteto suíço Charles Jeanneret, conhecido como Le Corbusier, e o poeta Blaise Cendrars, B-L-A-I-S-E, não sei como se pronuncia, Cendrars, C-E-N-D-R-A-R-S, apontava que existiam novas belezas às quais o cubismo estava alheio. Dois personagens que por tempo depois teriam participação destacada no movimento modernista brasileiro e particularmente nos acontecimentos envolvendo modernistas em Minas Gerais. Amontoados em pequenos cubículos, apartamentos em qualquer infraestrutura, modernistas e escritores como Hemingway, ao lado da mulher Hadley, compartilhavam o ditado do poder viver com cada vez menos, procurando espaços como os cafés para escrever textos e obras que viriam a ser seminais e os consagrariam como o próprio Hemingway, posteriormente agraciado em 1954 com o Prêmio Nobel da Literatura. Na denominada Era do Jazz, a concentração de artistas apresentava as mais diferentes personalidades, como Nancy Cunard, herdeira dos milhões da Cunard Line, dos grandes transatlânticos de seu pai,
Bache Cunard, não sei, Bache Cunard, B-A-C-H-E, C-U-N-A-R-D, e que trocou os padrões da alta sociedade britânica para viver em Paris, produzindo poemas e obras culturais, agindo como esfinge da contracultura em seu comportamento da sociedade. Também artistas extravagantes de muito sucesso e irreverência, caso típico de Josephine Baker, Josephine Baker. Em 1925, a cidade recebeu a Exposição Internacional de Artes Decorativas, havendo um farto conjunto de revistas, periódicos e publicações onde estavam expressos relatos e textos com abordagens que atendiam desde o consumo da alta classe, na figura de Coco Chanel, até artigos e livros sobre o movimento socialista e o contexto político de época, como relatado por Frank 2004, Frank D. Paris Libertária, Porto Alegre, LIPM Editoras 2004. A cidade, compreendida como possuidora de um ar libertário, aglutinava John dos Passos, Robert Capa, Frederico Garcia Lorca, Robert Capa, de novo Robert Capa, e André Gide, não sei, e continuaria recebendo exilados e artistas de todas as expressões que em breve iriam aumentar suas conexões com Madrid, Moscou ou Londres e Nova York devido à Guerra Civil Espanhola e ao crescimento do nazifascismo na crise econômica e cultural dos anos 20. Paris era então cenário de andarilhos que passam por necessidades e percorrem o mundo, como o poeta suíço Blaise Cendrars, que vivendo em condições de pobreza em Nova York escreve antes de retornar à Páscoa em Nova York, indo parar depois em uma frente de batalha na Primeira Guerra, onde perde uma das mãos. Posteriormente chega ao Brasil para viver em São Paulo e faz seu conhecido percurso por Minas Gerais em 1924, com obra de grande importância sendo relatada na Caravana de Intelectuais Paulistas a Minas em 1924. Coutinho, 2005, Coutinho, N.C., Lucas, Proust e Kafka, Literatura e Sociedade no século XX. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2005. Coutinho citou Proust como um autor que descreve a decadência da histórica classe dominante, que se sente ameaçada pela classe subalterna devido ao próprio parasitismo da aristocracia. Os novos tempos da sociedade industrial apontavam a necessidade de maior amplitude pelas demandas sociais em contraposição à visão de mundo reduzida do velho espírito burguês. Velho mundo que poderia ter significado um avanço na libertação do indivíduo, nas potencialidades abertas pelo capitalismo, mas que foi impedido pela lógica do capitalismo no acirramento da divisão da sociedade via classes sociais em uma relação assimétrica. Na obra de Kafka, No Mundo Social e Industrial, o protagonista se vê diante de uma sociedade organizada com regras desconhecidas, arbitrárias e que levam no conteúdo da obra a resistência contra o sistema social alienante, burocratizado e gerador de humilhações ao ser humano. Na obra A Metamorfose, o ser de classe média desperta como um inseto, porque as relações doentias a ele próprio o fazem viver como um inseto, o que na perspectiva de Kafka significa que a produção da subjetividade individual de modo constante coloca em crise as crenças habituais. O mundo é visto como paradoxal e na postura do autor os personagens estão submetidos a um poder difuso, obscuro, que no relato é revelado pelas figuras que exercem a relação de domínio e coerção, como o chefe, o guarda ou o pai. Ver Montes 2015. Montes A. Para animar-se a ler Franz Kafka. Buenos Aires, Eldeba 2015. Eldeba, não sei, 2015. A influência europeia na literatura ocidental está presente desde a Idade Média, mas tem expressões mais regulares, por intermédio da contribuição renascentista. Foi a partir da atmosfera renascentista que se tornam enriquecidas as produções de poetas e prosadores, embora a difusão de valores e conceitos tenha sido assimétrica, como no caso da América Latina e da colonização ibérica. O Brasil era, na literatura, um caso típico de assimetria, já que não viveu o movimento literário renascentista, tendo incorporado a transição direta da Idade Média para o Barroco na expressão literária. Essa relação implica compreender a obra literária no sentido intrínseco, como o arte da palavra, da composição, da condição da expressão do autor ou autora, mas também é no sentido extrínseco, que no domínio social é reportado o fenômeno literário, a influência na condição da produção da obra, o ambiente como formador da tendência estética ou dos gêneros literários, cercando a produção da obra literária como contexto do artista ao se manifestar no meio social, exprimindo de forma implícita ou explícita uma posição sobre a realidade social. Assim, uma obra literária, no seu conteúdo, tem um valor artístico do produtor mesclado às influências na relação de troca com o meio social, como visto na forte presença do lirismo na história literária sul-americana brasileira na transição direta do período da Idade Média ao Barroco, o que por sua vez é desdobrado nos diversos gêneros, sobretudo a partir do século XIX, com expressões características do realismo, romantismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo e da ruptura modernista. Dessa forma, os costumes e valores da época precisam ser estudados para se penetrar de modo mais profundo na obra literária, o que significa compreendê-los como um fator da própria construção artística, dentre outros, não sendo considerado ele como único ou de valor supremo. A crítica literária de espectro amplo e integral não pode ser reduzida a qualquer dimensão unilateral, seja de ordem sociológica, linguística ou psicológica, devendo se valer de todas as dimensões para enriquecer a análise. Cândido 2006. Cândido A. Literatura e Sociedade, Rio de Janeiro, Ouro sobre Azul 2006.
Desse modo, no universo latino-americano, é preciso observar, ao lado das expressões individuais de uma onda literária, de grandes escritores identificados como modernistas, traços mais gerais do ambiente, dos conflitos sociais relacionados à dependência no domínio econômico dos principais centros da economia capitalista na expansão industrial. De todas as dimensões, como na observação do Manifesto Futurista, lançado em 1909, que influenciou várias correntes do movimento modernista, e que no domínio da literatura expressava que o poeta deve ser dotado do ardor, do esplendor, a fim de aumentar o fervor entusiástico para combater a imobilidade e o sono da literatura, ao mesmo tempo em que consagrava a beleza propiciada pela ciência e pela tecnologia na sociedade e fazia a defesa do fim dos museus, das bibliotecas e do combate ao moralismo, ao feminismo junto de todas as covardias utilitárias, movimento que sofreu grandes fraturas, se decompondo os postulados iniciais em vários grupos, dentre os quais alguns inspirados no patriotismo, no nacionalismo e que fizeram adesão ao fascismo. Na segunda metade do século XIX, 3 grandes correntes literárias evoluíram e penetraram no início do século XX: o realismo, o naturalismo e o parnasianismo. Movimentos que definiram padrões estéticos como o realismo com o objetivismo, na descrição da realidade, competindo com o romantismo ainda existente e o simbolismo, atuando para conduzir a expressão literária para dentro da intimidade humana. É uma batalha do simbolismo como corrente literária no domínio do subjetivismo, se opondo à tríade realista, naturalista e parnasiana. Como pontuado por Coutinho em 1970, nas últimas décadas do século XIX, Coutinho, A Introdução à Literatura, Rio de Janeiro, Edley, 1970. Nas últimas décadas do século XIX, na expansão da sociedade industrial, toda uma geração abraçou o materialismo devido à revolução científica que penetrou inicialmente no espírito e no pensamento dos homens, seguindo a partir daí para a vida, o mundo e para os valores. A elite se tornou apaixonada pelo darwinismo, pela ideia de evolução presente no crescimento do liberalismo, gerando frutos nos domínios político e econômico. A libertação do conhecimento abre então caminho ao desenvolvimento da ciência e fortalece a ilustração que necessita ser difundida para o mundo, mudando o princípio da autonomia, no qual ganha maior espaço o domínio individual e das obras culturais, possibilitando um novo lugar aos artistas. Todorov, 2014. Todorov, O Espírito da Ilustração, Barcelona, Círculo de Leitores, 2014. Ocorreu um casamento entre a biologia e a sociologia, que por sua vez gerou expressões literárias diferenciadas. Filhos desse casamento são o rigor da forma, a objetividade e o afastamento do romantismo, que no domínio da poesia fica definido pelo termo Parnassus, que significa a residência dos poetas na Grécia Antiga. O parnasianismo é a opção clara pelos versos perfeitos de forma rigorosa de origem clássica. São objetivos na descrição, não existindo lugar para a extensa utilização de metáforas, sendo o local da convivência com o positivismo no universo filosófico. Amoroso Lima, 1954, Amoroso Lima, A Estética Literária, Rio de Janeiro, Agir, 1954, questiona a transformação da literatura em instrumento político e social. De acordo com o autor, os tempos em que são predominantes valores econômicos, sociais e políticos devem ser vistos como o tempo em que também se tornam mais importantes o desejo da boa convivência e a abertura para a solidariedade entre os seres humanos. Símbolo do símbolo do totalitarismo, pô, eu já tô mal, hein? Totalitarismo garante-se no ápice de uma escala de valores, considerações de ordem política e social, nas quais se tornam presentes a supremacia da intervenção estatal, o que resulta na mobilização das letras com o objetivo de mobilizar as consciências. A Revolução Modernista na arquitetura andava em sintonia com o discurso futurista. Dentre as várias expressões futuristas, a de Marinetti, de 1911, ressaltava que os novos tempos tinham condenado à inutilidade os grandes edifícios decorados que demonstravam a autoridade da monarquia e do misticismo. Nos tempos modernos, o direito de igualdade perante a lei e as medidas práticas visando os padrões de higiene exigiam novas construções como apartamentos populares ventilados, assim como trens confortáveis, pontes de ferro, túneis e a utilização do aço em todas as edificações públicas e privadas. A cidade pede uma nova estética simbolizada pelo aço como uma demonstração dos novos tempos inaugurados pela máquina. A casa como a máquina de morar é a expressão consagrada de um desenhista arquiteto suíço morador de Paris incomodado com a desordem espacial que sucedeu os trabalhos de Haussmann no século XVIII, na revolução arquitetônica e paisagista realizada. No pensamento do suíço era necessário juntar os componentes diminutos em uma harmonia planejada. A preocupação de Corbusier em Paris, onde residia, era a construção de altas edificações, objetivando aumentar o espaço livre e reduzir o adensamento desordenado no centro da cidade. Concepção que deveria ser estendida ao tráfego que, na realização de grandes avenidas interligando os mais diversos centros, faziam com que o funcionalismo se tornasse disfuncional. O centro organizado da cidade deveria sofrer intervenções de demolição. As moradias seriam distribuídas e funcionais como habitações em massa, como células de aparência uniforme, e cercada por serviços coletivos padronizados. Na visão do arquiteto, a cidade planejada estava referenciada na classe média e a massa de trabalhadores estavam destinados aos espaços da cidade satélites com arborização, jardins comuns como espaço destinado à convivência e troca de experiências cotidianas. O arquiteto consagrava o planejamento urbano construído na perícia externa do técnico, que deveria dar um sentido de ordem à vida comunitária.
Embora com todas as desigualdades, com a tradição brasileira de estabelecer cordões sanitários separando ricos e pobres, as visões de Le Corbusier estão presentes no planejamento de Brasília, a cidade modernista bem demonstradas nos traçados envolvendo o eixo monumental, os edifícios públicos e edifícios residenciais nas superquadras planejadas e na disposição das cidades satélites, na concepção de Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, estando na então presidência de Juscelino Kubitschek. Ver Hall, 1988. Hall, Cidades do Amanhã, São Paulo, Perspectiva, 1988. Uma realização que se arrastava na estrutura governamental republicana brasileira sob a necessidade de construção de uma nova capital, a qual começou a ser pensada em 1892. A ideologia e as concepções das torres de Corbusier surgiram no conceito de um planejamento urbano contrário à massificação industrial, buscando a compreensão dos postulados anarquistas de Reclus ou nos movimentos sociais organizados em torno da pobreza. Uma proposta que integrasse fundamentos de ordem artesanal para as edificações, o que é visto nos trabalhos de Kropotkin, William Morris e outros. Kropotkin, geógrafo, escritor, intelectual e militante social anarquista, procurava integrar a cidade e o campo, que na concepção de seu projeto devendo ter como objetivo a eliminação das grandes concentrações geográficas, o que possibilitaria maior espaço para uma individualidade e a liberdade comunal humana. No urbanismo, a arquitetura de Frank Lloyd Wright, W-R-I-G-H-T, expressou-se a partir do texto da teoria social, a tradição do pensamento norte-americano de Jefferson, contrapondo os modelos de adensamento espacial e da construção da cidade industrial. Na sua concepção, ver a cidade na lógica da máquina significava que todo cidadão estava limitado em sua própria criação, ao domínio da máquina. A agitação que excita é adversária da meditação ou das reflexões mais profundas. O solo se torna artificial, objeto de especulação, e espaço do óxido de carbono povoado por inúmeras células de aluguel. A cidade democrática é a que propicia o desenvolvimento livre do indivíduo e não a cidade intensamente verticalizada, em que o arranha-céu se choca com o arranha-céu vizinho, projetando a sombra contra o espaço necessário do verde e do direito ao espaço livre e da vizinhança, o que torna a verticalização semelhante à muralha da autoridade suprema. Não legitimar a autoridade suprema é garantir o uso do solo. O projeto arquitetônico em sintonia com a paisagem, o que significa ser integrado funcionalmente no habitat, o espaço da reunião coletiva, o espaço da recreação, em que as escolas, bem como os centros culturais, devem ter edificações estudadas, buscando aproveitar os espaços a serem, por sua vez, dedicados à liberdade e à convivência mais harmônica ao aprendizado. Shoai, 2005. Shoai, F.O. Urbanismo, São Paulo, Perspectiva, 2005. A moradia, na concepção de Wright, reservava ao design uma visão diferenciada no que diz respeito à totalidade ou ao olhar de dentro para fora, em oposição à direção oposta consagrada, privilegiando assim a planta baixa e a disposição horizontal. A planta baixa aberta em trânsito livre, sem compartimentos fechados, com exceção dos dormitórios. GAI 2008. GAI 2008. Gropius, Gropius, foi um precursor da denominada arquitetura racionalista, vista como a síntese da integração entre o projeto arquitetônico e os novos valores apresentados pela cidade industrial. Na criação da Bauhaus, como o intelectual de destaque da instituição, aglutinou profissionais diversos em busca de um esforço colaborativo que seria caracterizado como gerador de projetos, utensílios e edificações de ordem progressista. Sua concepção funcionalista está expressa na ordem discursiva, em que a essência da edificação está no ponto comum entre a ótica, a estática, a mecânica, a acústica e as leis da proporção, para estar em sintonia com o potencial e os novos desejos da humanidade industrial, que são atendidos pelos avanços da tecnologia, com novos materiais para a construção, da possibilidade de apresentar formas continuamente inovadoras que intercalam desde a construção das moradias à mobilidade urbana na civilização do automóvel, do aço e do vidro. Assim, Gropius se torna defensor da padronização da obra cultural, artística e arquitetônica, defendendo que a toda a época histórica está associado ao uso de formas padrão que demarcam um sentido de organização. Gropius foi um defensor da verticalização, argumentando no que se refere às grandes possibilidades propiciadoras de expressões inovadoras na arquitetura, que não deveria ser ela responsabilizada pela má utilização do espaço no solo, a ser resolvida pelo projeto racional da estrutura de transporte e pelo combate à especulação imobiliária. Shoai, 2005. Gropius surgiu como nome do modernismo alemão, tendo trabalhos multidisciplinares na indústria. Suas concepções influenciaram soluções para o espaço urbano, tendo se deslocado para o universo da arquitetura internacional, na qual estavam presentes desde a origem o desenvolvimento de competências no desenho, na grafia, no design e nos projetos das edificações horizontais e verticais. Lissitzky, não sei pronunciar esse nome, espaço, L-I-S-S-I-T-Z-K-Y, 2019. Rússia, a reconstrução da arquitetura na União Soviética. São Paulo, Estação Liberdade, 2019.
Lissitsky, não sei como é que se pronuncia, contextualiza as relações envolvendo a arquitetura e o urbanismo durante o período de constituição da União Soviética. Na concepção do autor, a arquitetura e as edificações são conhecimentos que na memória propiciam a realização de novas formas de vida, se tornando agentes de transformação. Daí a cidade ser o espaço da imaginação destinado a atender as necessidades humanas. A arquitetura é vista, nessa perspectiva da Revolução Russa, como parte da Revolução Social, ultrapassando o escopo da Revolução Tecnológica. O significado é a promoção da integração entre as artes, das quais a arquitetura é uma expressão. Depois das construções do Palácio do Trabalho em Moscou, em 1923, e dos escritórios do jornal Pravda, em Leningrado, em 1924, a denominada nova arquitetura soviética aparece para o mundo na Exposição Mundial de Paris, de 1925, com um fundamento mais formalista e com a preocupação de natureza utilitária no uso principalmente da madeira. É o primeiro passo da arquitetura soviética interessada na construção de unidades residenciais em que a disposição para uso individual foi afastada em prol de moradias padronizadas para uso de forma massificada. O autor diferencia o termo massificado da associação com a normalização impositiva, do transparecer igualitário e faz referência à tradição coletiva já existente na sociedade das casas de madeira, pré-montadas e vendidas nas feiras públicas, em que o próprio usuário, com a ajuda de outros, consegue montá-las no espaço a ser utilizado. A falta de moradia aliada ao conceito da arquitetura como arte para influenciar a vida social resulta na redução das edificações de uso individual, privilegiando os espaços comunitários para refeições, o lazer e as atividades educacionais e culturais. São assim fortalecidos os clubes como espaço de lazer coletivo e de compartilhamento de atividades e manifestações culturais. A chamada cidade socialista era compreendida como no postulado leninista, num viés de maior integração entre a indústria e o campo, tendo em vista o trabalho coletivo com descentralização da indústria, com o objetivo de superar o atraso em povoados isolados, mas agindo no sentido de evitar grandes conglomerados urbanos com cada vez maior concentração de pessoas exercendo suas atividades. Mies van der Rohe era um apologista da era da máquina e da arquitetura. Sua visão refletia a retirada do supérfluo, bem como compreendia as práticas decorativas e valorizava a relação entre forma e função da edificação. Na Alemanha, construiu um conjunto de competências na indústria e na prática do desenho, valorizando os processos de tentativa e erro, o que pode ser caracterizado como iniciativas de learning by doing, no trabalho e nas relações com clientes de projetos os mais diversificados. Essas relações múltiplas potencializam a criatividade que se desloca de um ambiente determinado de especialização por um universo mais amplo, que devido às ricas relações envolvendo homens da indústria, desenhistas, arquitetos, projetistas, acadêmicos no domínio da arquitetura, resultam em uma comunidade de aprendizagem que desenvolve estilos próprios e novas estéticas que rompem com o paradigma ou domínio da expressão até então referendada pelo domínio do campo científico e profissional. Der Rohe é conhecido pela premissa do menos é mais, ou do minimalismo na arquitetura, e continuou seu trabalho nos Estados Unidos após abandonar a direção da Bauhaus, fechada pela ascensão do nazismo na Alemanha. Por 2 décadas dirigiu o Instituto de Tecnologia de Illinois em Chicago, o que resultou em uma atividade de formação diferenciada na arquitetura norte-americana e na execução de grandes projetos como os arranha-céus, em que são observadas a utilização extensiva do vidro e a horizontalidade nos projetos. Ramos 2016. Ver Ramos, G.F. Mies van der Rohe, na viragem de uma época, revista Interfaces 25 de 2 de 2016. Ramos define Mies van der Rohe como um arquiteto consagrado na Europa antes da emigração, fazendo parte de uma revolução na arquitetura que incorporava a vanguarda soviética de Malevich, Rodchenko e Varvara Stepanova, ao lado dos alemães expressionistas e dos espanhóis, entre os quais se destacava Fernando Mercadal, e dos italianos futuristas franceses e urbanistas que promoveram grandes transformações como Ernest May em Frankfurt. Uma arquitetura revolucionária no continente europeu que era composta por textos manifestos que publicamente vinculavam a técnica a uma visão de ordem social, demarcando a relação estrita existente entre o conteúdo ideológico e a expressão técnica arquitetônica apresentada publicamente. Os manifestos no domínio da arquitetura cumpriam a função de difusão de conceitos para integrantes dos governos, empresários e líderes da indústria, em que nas relações e nas expressões tinham destaque revistas e publicações fomentadas por associações profissionais. Nesses textos era visível a associação da arquitetura a um contexto de época, visto como de natureza material, social e espiritual. O centro de difusão da expressão modernista é a nova vida urbana, a cidade que Baudelaire, Baudelaire, nas suas produções em folhetins nos jornais de Paris, descrevia na ótica da modernização ao lado das inovações dos hábitos. No dizer de Berman, 1986, ver Berman, M. Tudo que é sólido desmancha no ar. São Paulo, Companhia das Letras, 1986. Foi ele quem melhor sintetizou que a modernização da cidade simultaneamente inspira e força
a modernização da alma dos seus cidadãos. Nessa linha, os projetos de Haussmann dos grandes boulevards parisienses criaram um sentido de identificação do espaço público com os artistas em todos os domínios das artes, ao mesmo tempo em que eram povoados pelas contradições na presença dos excluídos, dos miseráveis, do espaço comum, o que fomenta os discursos e as publicações relacionadas à divisão entre as classes sociais, realidade que se desdobra para todas as grandes cidades urbanas e industriais nos hiatos temporários, alimentando a produção intelectual da vanguarda cultural modernista. Berman, 1986, trata o hiato no tempo e os contextos particulares exemplificados com as transformações modernas em São Petersburgo, na Rússia. A Avenida Nevsky, já no século XIX, seguiu um traçado planejado, extenso, largo e repleto de pontes projetados por arquitetos neoclássicos de grande reputação. Um espaço urbano que aglutinou, como em outras cidades, caracterizadas pelo crescimento do consumo de massa e edificações de propriedade da nobreza, ao lado de intersecções, onde estavam moradias miseráveis concentradas. O autor chama atenção para o caráter dual das manifestações artísticas e das expressões modernistas das diferentes sociedades, de acordo com o estágio de desenvolvimento econômico e social, o que indica no cenário urbano conflitos singulares em torno das propostas sobre o urbanismo e ocupação do espaço público, que nas metrópoles e na periferia de ordem econômica mundial significava o sonho, o discurso da provável superação do atraso em contraposição às manifestações de protesto contra o processo de desfiguração do homem no meio da multidão nas ruas, avenidas e nas grandes construções habitacionais coletivas e no centro avançado desenvolvido do sistema. Sarlo, 2010. Sarlo, B. Modernidade Periférica, Buenos Aires, 1920-1930. São Paulo, Kozak Knife, 2010. Fala do crescimento espetacular de Buenos Aires nas 2 décadas iniciais do século XX. Em que o transeunte lança o olhar anônimo ao outro desconhecido, em que não está colocada qualquer perspectiva de comunicação em um novo espaço que, por sua vez, não é só um novo espaço, mas uma categoria ideológica e um universo de valores mais do que uma concepção urbanística, arquitetônica ou demográfica. Na expressão da autora, a Rua Corrientes demonstra um conjunto de contradições da cidade moderna nas suas várias expressões, como os grandes letreiros luminosos que propiciam uma cena singular, com as projeções das paredes, com um novo estilo nas roupas industriais femininos, com os cafés de mesas repletas e contando com a presença das bandas de jazz, um novo cenário onde convivem atrizes, jornaleiros, vendedores, homens de negócios, escritores, vagabundos, críticos de teatro, dentre outros, formando uma humanidade diferenciada, cosmopolita e extravagante. A nova velocidade, publicidade, senso estético e transformação gera a produção de narrativas conflitantes na relação entre o centro urbano dinâmico, se integrando às tendências difundidas pela metrópole industrial europeia e o universo suburbano deslocado e recebendo as influências para sua própria readequação em um contexto social conflituoso. É um mundo na observação do flanor, do ser humano, FLANEUR, do ser humano que caminha pela cidade, que descreve e registra na literatura o cotidiano como art, 2013, p. 34, página 34. Ver art, não sei como é que se pronuncia, ARLT. Água Fortes Portenhas, Buenos Aires, Losada, 2013. Ao descrever as calles do centro da cidade, em que a vida anda tão depressa, né? Calles eu acho que são cidades, não é isso? Ou ruas, né? Acho que são ruas. Que a barba cresce e muito menos tempo que nas ruas antes pacíficas e paroquiais. Isso porque você sai barbeado para ir a um determinado local e são tantos os obstáculos que encontram no caminho que quando ela chega, a barba floresceu novamente. O modernismo periférico adquire e desenvolve contornos próprios em acordo com as oportunidades econômicas na expansão das cidades urbanas e industriais. No final do século XIX, no Brasil, os empreendimentos industriais avançam em decorrência dos excedentes do café que financiaram seus primeiros processos empreendedores. Em São Paulo, as indústrias reunidas Matarazzo foram fundadas em 1911 e, em consequência da Primeira Guerra Mundial, ocorreu a proliferação de pequenas iniciativas industriais que, com o percorrer do tempo, se transformaram em conglomerados verticalizados no domínio da gestão corporativa. Em 1990 funcionava o gasômetro em São Paulo, ao lado do Moinho Matarazzo. E em 1900, a fábrica de tecidos em Juiz de Fora, Minas Gerais. Nesta mesma cidade havia fábricas de ladrilhos, ferragens, cerâmicas e materiais hidráulicos, quando eram organizadas as primeiras unidades para geração de energia elétrica e obras de saneamento. Nos grandes centros urbanos, a matriz industrial se constituía ao lado da crescente imigração, em meio aos conflitos entre a elite cafeeira, que negava a proteção tarifária, e incentivos estatais para os industriais, e estes que avançavam como empreendedores necessitando do aparelho de Estado para a consolidação do ciclo econômico industrial. Na elite empreendedora, Antônio Prado, que dirigiu os negócios da família, assumindo a tradição cafeeira, e a transição para os empreendimentos industriais, cuidava da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, que gerava retornos financeiros diferenciados aos acionistas. Do mesmo modo, se dava na atividade de banqueiro e se dava na atividade de banqueiro quando fundou o Banco de Comércio e Indústria de São Paulo, assim como na propriedade do primeiro grande frigorífico privado brasileiro em Barretos. Antônio Prado se tornou prefeito de São Paulo em 1899, mandato que exerceu até janeiro de 1911, tendo na transformação de base industrial da cidade inaugurado o Teatro Municipal, Teatro com H,
e as grandes obras iniciais de infraestrutura. O filho Paulo Prado seria uma década depois um dos dirigentes da Semana de Arte de 1922 na cidade que revelava novas imagens entre 1910 e 1920 com uma elite empresarial diferenciada e vivia conflitos sociais como a primeira grande greve geral de 1917 iniciada no cotonifício Crespi na Moca, que se alastrou por todos os setores produtivos da indústria. Uma demonstração de formação da Revolução Burguesa a partir da Constituição do Estado Nacional Republicano, que mesmo sem mudanças substanciais na estrutura social brasileira, gerou um rompimento com os valores unificados da aristocracia agrária, significando um aburguesamento de senhores rurais, que passam a fazer parte da lógica capitalista internacional com a agricultura cafeeira de exportação e que, na manifestação do empreendimento industrial, inicia as condições políticas, institucionais, jurídicas e econômicas dirigidas ao capitalismo na sociedade. Fernandes, 2006. Fernandes F. A Revolução Burguesa no Brasil, São Paulo, Globo Editores, 2006. Nesse contexto de assimilação sociocultural, com o domínio econômico internacional, as manifestações culturais e a vanguarda cultural brasileira se organizam nas mais diversas expressões associadas ao modernismo. As transformações na cidade eram produto de transformações sociais em que se destacava a presença dos imigrantes europeus nas lavouras do café e nas primeiras iniciativas organizadas de natureza industrial devido às flutuações de preços do café no mercado internacional. A presença de imigrantes e as relações conflituosas nas sociedades americana e europeia, envolvendo o capital e o trabalho nas economias industriais, chegam ao Brasil e aportam novas ideias para o pequeno proletariado que se formava. Repercutindo os conflitos de Chicago em torno do 1º de maio, o tipógrafo Luiz da França e Silva, dirigente operário no Rio de Janeiro e editor do jornal A Voz do Povo, apresentou na Assembleia Constituinte da recém-instalada República em 1891 o projeto para a redução da jornada de trabalho para 8 horas, com apoio de setores de produção, como o do militar, diplomata e engenheiro catarinense, Lauro Miller. Em Pernambuco, no mesmo ano, o maquinista e dirigente da Sociedade dos Artistas e Mecânicos Liberais, Jerônimo Teles, do Partido Operário de Pernambuco, apresentou 2 projetos semelhantes na Câmara, tendo sido eles recusados. A intensificação dos conflitos no país, com mais de 1 milhão de imigrantes e quase 1.000 fábricas, resultou nas greves na repressão republicana, que no governo do Marechal Floriano fechou os jornais operários La Asino Humano, La Giustizia, La Bestia Humana, Le Operaio, O Comércio e La Pátria Italiana. No Rio Grande do Sul foi fundado em 1890 o Partido Operário, que defendia a República, o socialismo, a emancipação da mulher e o fim da herança, e em 1892 trabalhadores de origem alemã fundaram a União Geral dos Trabalhadores, mesmo ano em que ocorre o Congresso Socialista no Rio de Janeiro. A iniciativa foi ampliada para a Liga Operária Internacional em 1895, bandeira 2017. Bandeira MAL, o Ano Vermelho, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira 2017. Os conflitos no Rio de Janeiro e em outras unidades da Federação, conhecido como Revolta da Vacina, em 1904, eram frutos da contradição mais amplas, que eram visíveis na miséria, na proliferação de doenças nas ruas e no descontentamento com a política econômica da República, que sufocava a expansão da indústria e, nesse sentido, unificou amplos setores da sociedade de militares descontentes a anarquistas do movimento operário. Conflitos que passaram o ano de 1905 nos posicionamentos públicos do abolicionista José do Patrocínio, do poeta Olavo Bilac e de outros intelectuais brasileiros contrários à repressão czarista no domínio sangrento em São Petersburgo, na Rússia, indo até a revolta da Armada de novembro de 1910, no encouraçado Minas Gerais e no Rio de Janeiro, demonstrando relações de troca de informação com revoltas no mundo, como a do encouraçado Potemkin, em solo russo, que, décadas à frente do modernismo, levaria ao filme de Sergei Eisenstein. A anistia aos revoltosos, votada no Congresso Brasileiro, teve um fim trágico na medida em que foi descumprida e mereceu do futuro modernista Oswald de Andrade a menção de infame desfecho. Estação Sabará, Minas Gerais, 1895. Expansão do transporte, coleção Mark Ferrez. Foto reprodução do autor, acervo Instituto Moreira Salles. Aí tá uma foto aí, olha só. Estação do Sabará, hein? Eu acho que eu vou ter que parar por aqui, página 43, e aí eu vou dar continuidade aí da leitura no próximo vídeo, A Vanguarda Modernista Brasileira, parte 2, tá? O livro é bem grandinho, porque ele tem várias
Na verdade, ele divide em 2 colunas. Cada página tem 2 colunas muito bem preenchidas, né? É isso aí, meus amigos. Muito obrigado a todos vocês que me acompanharam até aqui. Até a próxima. Falou!